Nessa questão do depoimento, desse processo especificamente, presidente, a acusação é a seguinte: teria havido um desvio de 3,7 milhões de reais de contratos da OAS com a Petrobras para custear uma reforma no apartamento do Guarujá e manter o acervo presidencial guardado numa empresa durante um tempo. Na semana passada, o Léo Pinheiro disse que esse apartamento pertencia ao senhor. O senhor nega a propriedade, a sua defesa apresentou documentos nesse sentido. Mas o Ministério Público sustenta que essa documentação, na verdade, ela faz uma ocultação de patrimônio. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? O que eu posso dizer é que o Ministério Público começou mentindo e continua mentindo a esse respeito. Veja, para você provar que eu sou proprietário de um patrimônio qualquer, você tem que ter um recibo, você tem que ter um registro em cartório, você tem que ter uma escritura, porque isso não é uma coisa privada. Ou seja, quando você vai registrar o imóvel, você tem que mostrar claramente que tem um documento assinado. Ora, se eu não paguei, se eu não tenho recibo, se ele não recebeu, se a OAS dá o tal do apartamento como garantia de vários empréstimos que ele fez, o apartamento não pode ser meu. O apartamento não pode ser meu. A mesma coisa é a chácara. Ou seja, ele sabe que tem dono, sabe que foi pago com cheque, sabe que foi pago com... Sabe? Eles sabem, eles já investigaram tudo. Agora, se eles mentiram e não tem como sair da mentira, é problema deles, não é meu. Presidente, os investigadores, eles dizem que há evidências que reforçam a tese de acusação deles, porque houve reformas feitas no apartamento do Guarujá e no sítio o senhor frequentou o sítio durante bastante tempo. E que provaria, no entender dos investigadores, que esses bens estavam sendo preparados para o seu uso pessoal e que empreiteiras com fortes interesses em contratos da Petrobras, bancaram reformas em cozinha, em apartamento, no sítio. Ou seja, eu pergunto assim, um político tão importante como o senhor, né, aceitando ali a tese da sua defesa, como o senhor está dizendo, olha, os bens não são meus. No entanto, essas reformas que podem ser descritas como agrados a um político importante, não são vantagens indevidas, como dizem os investigadores, presidente? Então vamos mudar o processo. Diga. Vamos fazer outro processo. Vamos dizer o seguinte: primeiro, queremos reconhecer que o apartamento não é do Lula e queremos reconhecer que a chácara não é do Lula. E queremos reconhecer que na chácara as empresas fizeram reforma a pedido de quem é o dono da chácara. Vamos supor que seja isso. Sim. Então tem um processo. Sim. Anula o processo de corrupção e vamos criar a tipificação de um outro processo, que ele pode chamar de processo moral, de processo ético, mas não pode continuar, sabe, dizendo que teve corrupção. Mas o senhor não vê nada eticamente errado? Você já foi da sua loja com a sua mulher comprar sapato? Já. Já. Você viu que às vezes ela pede pro cara da loja descer 40 caixas, e ela bota os 40 no pé, e depois ela fala, não quer nenhum, levanta e vai embora? Por que a OAS pagava esses valores, essa conta corrente de créditos do PT com o João Vacari, e nos quais, segundo o senhor afirmou, teriam ali compreendido os valores pagos em benefício do imóvel do ex-presidente? A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiria uma contribuição de 1% por Partido dos Trabalhadores e que o gerenciamento disso seria feito pelos tesoureiros do partido. Ao longo do tempo, a gente percebe que não era só despesas do partido. Isso tinha uma amplitude muito maior. Era de um projeto político e por isso mesmo que os tesoureiros designavam para que a gente fizesse pagamentos os mais diversos possíveis. Então, os pagamentos que a OAS fez estavam dentro de uma regra que tinha no mercado. Outras empresas pagavam também? Na Petrobras segura, não tinha, sim. Seguramente. Mas o senhor sabia disso naquela época? Desde que a gente entrou na Petrobras, eu já sabia que tinha isso. Eu sabia. Certo. E essa regra de mercado era agentes da Petrobras e a parte política, ou não? O pagamento ao PT era feito aos tesoureiros do PT, não o agente público. Tá. Que eu tenha conhecimento, sempre foi acertado com João Vacari. Mas o senhor disse anteriormente, também havia pagamentos a diretores da Petrobras, por exemplo? Sim. Isso entrava na mesma equação, na mesma regra de mercado? Na mesma regra de mercado. As obras que nós fizemos na Petrobras foram sempre em consórcio. Em todas elas tinham outras empresas que já faziam isso e já tinham a regra estabelecida.
Algumas outras mensagens também foram encontradas no celular, que o senhor utiliza a expressão Brahma para se referir a... O senhor utiliza essa expressão. Essa expressão se refere a alguma pessoa em particular? Essa expressão se referia ao ex-presidente Lula por causa de uma propaganda que existia, que a Brahma era o número 1. Por que utilizavam, não usavam o nome dele diretamente, usavam um codinome? Para não expor as figuras públicas, e nós tínhamos isso como prática.